Olá pessoal, tudo bem? Bom, sejam muito bem-vindos aqui nessa live. Tenho mais uma novidade para vocês. Eu consegui, como eu falei ontem, que eu ia convidar o meu grande mestre, Dr. Carlos Alberto Ribeiro, para participar aqui com a gente. Ele é neurocirurgião. Já já vou liberar o acesso dele aqui. Vamos responder essa primeira pergunta que foi colocada aqui, tá? Que é a seguinte: por áudio, a hipnose funciona tanto quanto funciona presencialmente? E eu também queria responder uma outra questão que eu vi lá nos comentários, tá? Da semana do concurseiro, que foi a seguinte. Me perguntaram se funciona a hipnose, como ela iria funcionar, como que funciona o procedimento. E aí eu já aproveito essa pergunta que está aqui embaixo para eu poder explicar as duas coisas para vocês. Bom, nos meus cursos, como que eu faço? Existe uma aula inaugural onde eu vou explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber, na verdade, sobre a hipnose, uma aula um pouco mais aprofundada, como foi a nossa aula número 2 da semana do concurseiro, mas um pouco mais aprofundada, e a partir daí, a partir do momento que você tem o conhecimento, que você perde os seus medos da hipnose, vamos dizer assim, tem mais esclarecimento sobre o assunto, eu tenho uma segunda aula que eu vou te explicar o que a gente vai fazer no áudio, e aí você vai ter o áudio para você baixar de hipnose. Nesse áudio de hipnose vai ser igual o áudio da aula de amanhã, tá? Da aula 3 da semana do concurseiro. Você vai poder ouvir a minha instrução lá e você vai entender como é que funciona o processo. Você tem que estar num local calmo, num local seguro, que não tenha muita perturbação ali que possa te atrapalhar. Você vai ter um processo de relaxamento. A hipnose ela começa com um processo de relaxamento e aí você consegue ter as transformações a partir desse momento, tá bom? Vamos lá. Vamos mudar então aqui para a próxima pergunta. Deixa eu só procurar aqui qual é a nossa próxima pergunta. Vamos lá. Professor, não entendi se os protocolos de hipnose no seu curso são personalizados. Olha, eles não são personalizados, não são feitos um a um, porque seria praticamente impossível eu fazer áudios de uma pessoa a uma pessoa. Eles são personalizados para situações específicas. Como assim, Rodrigo? Vou explicar para vocês. Por exemplo, existe o dia da gente reconhecer os problemas que existem no seu estudo. E você vai fazer uma lista para mim de todos os problemas que existem no seu estudo. E a partir dessa lista, você com a consciência desses problemas que você colocou, e mais alguns que eu vou acrescentar, eu faço um áudio, tá? O áudio não como que eu posso explicar? Não é personalizado para cada indivíduo, ele é feito um áudio personalizado por problema, acho que essa é a palavra. Ele é um áudio personalizado para aquele problema específico. Então, a gente vai fazer uma ressignificação de tudo aquilo que você escreveu no papel. E funciona muito bem, tá bom? Então, ele funciona assim, problema por problema. Perdoe minha ignorância, para que serve a hipnose? Fabiano, mas a hipnose basicamente ela funciona para o seguinte, para a gente poder acessar o seu subconsciente, e uma vez que a gente acessou o seu subconsciente, a gente faz uma reprogramação das informações que estão lá dentro. Vou dar um exemplo que é o exemplo mais básico que eu dei até ontem na live que eu estava fazendo aqui com vocês. Se na hora de você dirigir o carro, você vai aprender a dirigir. Na hora que você vai dirigir o carro, acontece uma coisa que te dá um trauma. Por exemplo, o seu instrutor é muito ignorante, ele bate em você, ou você está aprendendo com seu pai, com sua mãe ali, e você não gostou daquela experiência. Aquilo vai formar um programa no seu subconsciente que dirigir é ruim. E a partir desse momento, toda vez que você for dirigir, você reforça essa condição, e aí dirigir para você acaba sendo uma coisa muito, muito ruim, tá? Então, o que a hipnose faz? A hipnose tem o poder de abaixar uma coisa chamada fator crítico. Aí, se você quiser saber mais sobre isso, assiste lá na aula. E adentrar dentro do seu subconsciente e mudar esse padrão que está ali, para que dirigir não seja mais maçante para você. E agora, se a gente transportar para o estudo, é a mesma coisa, tá? Ele vai fazer com que você consiga estudar de uma maneira mais calma, de uma maneira mais leve, você goste mais do que está fazendo, e a partir daí, obviamente, que o seu aprendizado também melhora. Apresentando ele, para quem não conhece, Dr. Carlos Alberto Ribeiro, um fera da hipnose aí para vocês. Ele é neurocirurgião aí em São Paulo, também instrutor Omni, tem um curso muito show chamado Decodificação Mente e Corpo, para a gente entender um pouquinho melhor a relação, ver se eu estou certo na explicação, hein? A relação das doenças com o nosso corpo, com o funcionamento do nosso corpo, como é que a mente pode trabalhar junto com o corpo. É mais ou menos isso, doutor? É isso aí, cara, com certeza. Na verdade, de que forma a nossa mente atrapalha o funcionamento do nosso corpo, né? Porque a gente Exato. acredita que nós somos criados perfeitos e as doenças acontecem porque, de alguma forma, a gente influencia, né, naquilo que a biologia sabe fazer, que é o autoequilíbrio e a autocura. Prazer Show. revê-lo, meu irmão. Tudo bem com vocês? Prazerzaço. Olá, Prazer é meu. pessoal. Um prazer, é uma honra estar aqui participando dessa semana aí do concurseiro. Vocês estão com a melhor pessoa, o mais bem preparado que eu conheço. A hipnose ajuda a falar com mais confiança, sem tropeçar nas palavras? Bom, a gente tem sempre que partir do princípio que a pessoa não falar bem, ela não conseguir se expressar bem,
é porque tem uma emoção envolvida. Né? E que emoção é essa que está envolvida? Geralmente é ansiedade, geralmente é medo, e isso, a maioria das vezes, está relacionado com a história que a gente tem. Né? Infelizmente, a gente vive numa cultura, num país, onde o que é valorizado é a hiperperformance. Né? Então, desde pequeno na escola, a gente está sendo moldado para a gente ser o melhor, para a gente fazer da melhor forma, sempre sendo exposto. Muitas das vezes sofremos bullying quando a gente erra assim, na escola, apresentando algum trabalho, e isso acaba gerando um medo, uma ansiedade ou até mesmo um pânico. E as pessoas acabam não conseguindo mais se expressar publicamente. Então, claro, para essa resposta é sim, a hipnose a gente vai buscar aonde a pessoa aprendeu essa emoção, onde ela fez o download dessa emoção. E aí, consequentemente, a gente ressignificando isso, explicando para geralmente aquela criancinha lá que foi a gente quando pequeno, que não tem nada a ver aquilo, essa exigência da professora, aquele bullying, não tem nada a ver com o que a gente está vivendo atualmente, a gente consegue ressignificar e com certeza a gente fala bem melhor assim. Show. Bom, tem uma outra pergunta que eu achei bacana aqui, que é como funciona a hipnose na questão da aceitação, para você poder aceitar o processo. Eu falei um pouquinho com eles ontem, que esse é um processo que você tem que ter a atitude mental correta. Se você tiver uma atitude mental de que hipnose não funciona para mim, eu duvido que você me hipnotiza e essas questões todas, você está dando uma sugestão para você mesmo que a hipnose não vai funcionar. E nenhuma transformação ela vai acontecer com quem não quer ser transformado, né? É mais ou menos por aí? Claro, com certeza. A grande maioria das vezes a gente acha que a nossa razão explica tudo aquilo que a gente sente, né? E existe uma grande dissociação entre o que a gente pensa, do que a gente sente e das nossas necessidades fisiológicas. É claro que a atitude mental ela é o ponto principal para que vocês adquiram sucesso na vida. Né? Se você não acredita em você mesmo, é impossível que você atinja um resultado. Mas o que você tem que avaliar é que as pessoas falam de hipnose de uma forma muito mística, mas a hipnose acontece com a gente no nosso dia a dia. Né? Quando a gente tem um ciúme, por exemplo, muitas das vezes a gente está vendo coisas. Quando a gente assiste um filme que a gente sabe que no final do filme, né, o mocinho que apanhou o filme todo vai ser o feliz, vai se dar bem, vai ficar com aquela mulher amada, ou vai conseguir ganhar a luta, mas mesmo assim a gente passa o filme inteiro sofrendo. Então a atitude mental é fundamental para que você consiga fazer qualquer processo, principalmente o processo de hipnose, porque hipnose é somente imaginação e seguir as sugestões, a gente está entrando o tempo todo. Então, se você não tiver a atitude correta de que isso vai dar certo, isso vai funcionar, realmente a hipnose não se trata de entrar na mente de ninguém, não se trata de você chegar lá e se empoderar dessa mente. Esse processo de hipnose é simplesmente colocar as pessoas para que elas olhem para dentro delas mesmas e elas consigam descobrir o que é que está impedindo ela de dar o próximo passo. Então, a atitude mental é tudo. Maravilha. Bacana. E teve uma pergunta aqui que eu achei legal também, perguntando sobre teste físico. Aí o que eu acho que ele quis dizer é o seguinte: nas provas para a polícia, principalmente, tem a parte da questão do TAF, que seria o condicionamento físico ali, e a pergunta veio meio nesse sentido. Então vamos lá, eu vou começar aqui, depois eu passo a bola para você. Eu acredito que a hipnose ela pode ajudar, porque quando você fica nervoso e não consegue executar bem um exercício, a hipnose consegue alterar esse teu padrão para que você consiga executar aquele exercício com mais calma. E também, eu vejo muito, e aí acho que o Dr. Carlos até vai poder falar melhor do que eu nessa parte, às vezes algumas sugestões para que a pessoa pegue uma chave e ela tem um determinado peso, e você faz uma nova sugestão em cima daquilo para que aquela chave fique extremamente leve, ou então o próprio peso. Como a gente vê às vezes naqueles shows, na hipnose de palco, as pessoas sendo levantadas pelo dedo e olha, pesa 5 quilos, pesa 5 quilos. A minha pergunta, e aí eu vou passar a bola para você, é a seguinte: a hipnose conseguiria fazer uma pessoa, por exemplo, correr melhor? Ela pensar que quanto mais ela corre, melhor ela se sente, por exemplo, e conseguir alcançar um resultado ali melhor do que ela conseguiria sem fazer um processo de hipnose anterior? Então, eu acredito que o processo é justamente ao contrário. Né? A hipnose ela ajuda a tirar as coisas que te impediriam de você ter uma boa performance. Né? O que acontece muito é você treina, você faz um condicionamento físico e na hora do vamos ver, pela tensão da prova, pela emoção, por estar disputando
uma vaga, alguma coisa, e isso de alguma forma inibe o teu preparo físico e você acaba perdendo para a tua cabeça. Né? A hipnose não dá superpoderes. Tudo aquilo que a gente consegue na hipnose é a mesma coisa que a gente consegue estando em estado de vigília. Então, você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa fazer o preparo físico. Né? E a hipnose ela te ajudaria impedindo que você tivesse alguma crença, alguma limitação ou alguma emoção durante a prova que te impedisse de você atingir o seu melhor resultado. Né? De repente você vê um cara lá que você tem que fazer 10 flexões ou 10 barras e você vê um cara fazendo 20, de repente você fala, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. E só essa atitude mental já te impediria de você realmente conseguir fazer essas 10 barras ou até mesmo as 20 barras que você teria que fazer. Né? Então, o olhar para os outros é que pode ser modificado pela hipnose, você aumentando o foco, aumentando a concentração, mas é claro que o preparo físico ele é fundamental, e se você não estiver preparado fisicamente para isso, você também não vai conseguir. E a hipnose também pode te ajudar durante a fase de tratamento, de treinamento, quer dizer, né? Porque às vezes você está numa atitude mental de que você não está à altura, você não vai conseguir, você não é bom de educação física, você não é bom de corrida, e isso com certeza vai gerar dentro de você uma crença que com certeza vai te impedir de que você adquira uma capacidade de treinamento de potencial maior do que você pode adquirir normalmente. Bacana. A próxima pergunta aqui, eu acho que encaixa nisso que a gente está conversando, que é assim, a hipnose funciona em todas as situações? Acho que não existe milagre, né? Pelo menos a hipnose não vai fazer nenhum milagre, é bem isso que você falou. Pro concurseiro é exatamente igual. A hipnose não vai enfiar a informação dentro da sua cabeça. Sentar a bunda na cadeira e estudar é uma parte do processo importantíssimo. Se você não fizer isso, não vai funcionar. Com relação ao TAF, na minha turma, quando eu fiz Omni com o grande mestre Dr. Carlos, tinha o Daniel também, o Dani, que ele fazia coach e hipnose para o pessoal do CrossFit, pessoal que quer desempenho em provas. E ele conversou bastante comigo aquela história de você colocar a pessoa acho que, não sei se o termo seria atitude mental, mas colocar a pessoa numa vibração correta para entrar na prova, não sei se seria mais ou menos isso, a palavra. Vou dar um exemplo para o concurseiro. Pro cara não fazer a prova, por exemplo, extremamente nervoso, extremamente ansioso, que ele chega lá na prova, ele está fora da sintonia que ele precisa estar para conseguir desempenhar bem ali na hora de fazer uma prova, por exemplo, escrita. Então, existe uma explicação muito fisiológica para isso. A gente tem que entender que o nosso corpo ele funciona basicamente através de dois mecanismos. Um mecanismo é o mecanismo que a gente chama de simpaticotonia. O que é a simpaticotonia? A gente é gerenciado por dois sistemas. Um que é o do simpático e o outro que é o parasimpático. Eu sei que esse termo pode ser um pouco aí confuso para o pessoal que não é da área, mas vamos entender mais ou menos assim. Um sistema é o sistema que liga, né? Que gera adrenalina, cortisol, gera estresse, né? E que a gente precisa dele quando a gente vai fazer qualquer coisa. E um outro sistema é o sistema que a gente chama de parasimpático, que é o de descanso, né? Então, o que acontece com a maioria das pessoas quando vai fazer prova? Que eu também já fiz prova, né? Já participei de alguns vestibulares. A gente ficar pilhado na véspera do evento, né? Eu tenho prova amanhã, então hoje, em vez de eu ir relaxar, descansar, para que o meu corpo, né, esteja bem na hora da prova, eu fico revisando matéria, eu vou dormir de madrugada, ou então não consigo dormir, e aí eu tenho que chegar na prova com 1 hora de antecedência, eu quero chegar com 3. Então, isso tudo faz com que você coloque o seu corpo num sistema de simpaticotonia. O que é isso? É gasto de energia. Porque é o corpo se preparando para lutar ou para fugir. Então, a gente tem que gastar energia, gastar energia, gastar energia, porque a gente está esperando o pior, a gente está esperando que o leão vai atacar a gente. Então, o importante nessa situação é que você justamente faça o contrário, que você relaxe, que você descanse e que você realmente vá para a prova tranquilo, porque você vai começar a gastar energia no momento em que você vai fazer a prova. Então, o pessoal da competição é isso. A gente tem que chegar a 1 hora de antecedência para não gastar energia com trânsito, meu Deus, eu estou chegando, e será que o pneu vai furar? Será que eu vou conseguir entrar onde é a minha sala? Isso demanda gastar energia, e você precisa estar preparado para que você, na hora que for começar a prova, você esteja com o teu tanque do teu carro cheio. Então, quanto menos você gastar no início, né, antes da prova, mais energia você vai ter
para poder se concentrar, se focar e gastar essa energia durante o processo, que geralmente são 4, 5 horas, que você tem que estar ali focado e concentrado. Então, o conselho é esse, não adianta você ficar pilhado. Quanto mais pilhado você fica, mais adrenalina, mais cortisol, mais hormônio cai na sua circulação e mais você gasta energia. Então, na hora que chega na prova, você está exausto. Né? Tanto que tem gente que, quando acaba as provas, entra em coma e dorme 2, 3 dias seguidos, porque o desgaste foi muito grande. E tem também uma parte importante que a hipnose ajuda muito, que é o pós-prova, né? Porque quando a pessoa ela faz uma prova, vem uma reprovação, ela quer jogar tudo pro alto porque dói. Né? Essa parte machuca, dói. E acho que a hipnose ela tem também um poder muito grande nessa parte, né? De conseguir fazer com que a pessoa não sinta tanto essa dor da reprovação ou entenda melhor esse fato, né? Acho que é melhor colocar assim. Ela passe a entender que a reprovação é parte da aprovação, é parte do processo. É isso aí, gente. Só não falha quem não tenta. Eu mesmo demorei 3 anos para passar no vestibular de medicina na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu tive que ralar. Mas é assim, a gente tomba aqui, levanta de novo. E assim, só não erra quem não tenta. Só não é reprovado quem não faz a prova. Então, essa questão de não deixar que as emoções tomem conta da gente é fundamental, né? E a gente tem que fazer um trabalho, porque essa nossa preparação do nosso dia a dia, desde que a gente é criança, até nesse momento agora que a gente tem que passar numa prova, a gente não é treinado para dar um pulo seguinte, né? A gente sempre você é burro, você não é capaz. E essas emoções estão dentro da gente o tempo todo, né? Então, você tem que se olhar com carinho, tem que se amar, tem que gostar de você e entender que é um processo. Se você persistir, com certeza uma hora chega lá, né? Eu recebo muito também uma pergunta que é da contraindicação. Se a hipnose tem contraindicação ou se ela poderia fazer algum mal para a pessoa que está praticando ali ou que está passando pelo processo de hipnose. Então, a hipnose só pode fazer algum mal se você estiver passando pelo processo na mão de um profissional que não tenha técnica, que não seja experiente. Né? Porque a única coisa que a hipnose pode fazer é fazer com que você se lembre de alguma emoção, ou de algum sentimento, ou de alguma coisa que de alguma forma estava aí, ocultada dentro da sua mente. Né? Fora isso, a hipnose é fisiológica, a gente está o tempo todo em transe, o nosso cérebro nunca viu a luz, são tudo impulsos elétricos, são tudo um conjunto de informações que a gente vai criando e associando e imaginando. Então, a hipnose em si, ela não é um problema. O problema de qualquer coisa é o profissional que você entregou aí a credibilidade para te tratar ou para te ajudar nesse processo. Estou só respondendo uma pergunta deles que eles colocaram aqui. Alô? Voltou. Aí a gente continua já naquela pergunta anterior. Perguntaram se a hipnose pode ajudar na concentração. E é isso exatamente que eu tenho feito com os meus alunos. Esse é o ponto mais forte que eu ataco, vamos dizer assim, com eles, que é conseguir aumentar a concentração através de um looping em que a pessoa, quanto mais estuda, mais concentrada ela fica, e quanto mais concentração tem ela, melhor ela se sente. E quanto melhor ela se sente, isso vai criando um looping. Mais ela estuda, e aí ela consegue entrar criar um novo hábito, vamos dizer assim, de estudar de uma maneira mais concentrada. E tem mais uma pergunta legal aqui, que foi da Cibele, que ela falou o seguinte: se saber da existência de uma crença limitante, se isso já é um passo para a hipnose poder funcionar. Se você ter essa noção, esse conhecimento. Uma coisa é você entender o que significa hipnose. Hipnose é um processo fisiológico que acontece o tempo todo, quando a gente esquece uma chave, quando a gente não lembra o nome de uma pessoa, quando a gente procura a carteira que deixou em algum lugar, então quando a gente chora num filme. Então isso é um processo de hipnose. Agora, você reconheceu isso, é preciso que você trabalhe nela numa terapia, porque você precisa aprender em que momento essa crença foi instalada em você. É como se você tivesse um computador e que você faz downloads de programas, né, que você pega na nuvem, na internet e baixa para o seu computador. Então, se o programa é uma crença limitante, é claro que fica mais fácil. Porque quando você chegar para o processo de terapia ou até mesmo em auto-hipnose, você consegue ver onde foi essa crença, ressignificar essa crença e você instalar novas crenças, coisas que te motivem, né? Que te façam dar um salto para frente, um pulo para frente. Agora, sim, já é um grande passo, e esse é um segredo não só para o completo, esse é um segredo da vida. A gente tem
sempre uma tendência a querer racionalizar as coisas e achar uma justificativa. E a gente deve sempre olhar para dentro da gente. Poxa, se meu rendimento não está legal, se minha vida não está boa, se eu não estou feliz, não fique achando razões e explicações para isso. Olha para esse sentimento, entre em contato com essa dor, porque fica muito mais fácil, a partir do momento que você se autoconhece, você conseguir modificar a sua vida. Deixa eu encontrar mais uma pergunta aqui que eu tinha achado muito interessante. Se a hipnose tem a ver com magia, ocultismo, espiritismo, foi uma pergunta que apareceu aqui, deixa eu ver quem perguntou. Se quiser respondendo. Claro. Gente, infelizmente, a hipnose ela existe desde a época da Grécia, desde a época de Roma, os tempos do sono. Isso é uma coisa que é muito antiga. Mas, infelizmente, vocês sabem que na Idade Média, tudo foi proibido, tudo foi condenado, as pessoas morriam na fogueira, morriam queimados na fogueira. Então, tudo aquilo que empoderava as pessoas, tudo aquilo que dava às pessoas uma liberdade de pensamento, de ideia, isso era demonizado, né? Então, não só a hipnose, como várias outras coisas foram demonizadas, vários livros foram queimados para que as pessoas não tivessem mais a liberdade do autoconhecimento e se tornassem presos e escravos daquilo que as pessoas falavam. Então, infelizmente, a hipnose passou por esse processo também, e foi daí que surgiu essa coisa de que hipnose tem a ver com coisa do demônio, do capeta, que a pessoa vai entrar na sua mente e que vai te possuir. Mas hipnose não tem nada a ver com isso, galera. Como eu disse para vocês, a gente faz o tempo todo. A maior hipnose que existe é a paixão, o amor. Né? Quando você está vivendo uma paixão, quando você está vivendo um romance, você não quer fazer mais nada, não pensa em mais nada, só quer saber daquela pessoa, só quer saber lembrar do amor, você não vê defeito, fecha os olhos para tudo. Isso é uma maior hipnose. Então, a hipnose nada mais é que te dá o poder. Né? Hipnose é autoconhecimento. Hipnose é simplesmente você fechar os olhos e você prestar atenção na sua respiração, você já está em transe. Porque é um simples estado alterado de consciência, mas você é responsável por todos os fenômenos. Vocês cansam de ver aí na televisão, no YouTube, pessoas comendo cebola, achando, né, que é maçã e tal. Galera, as pessoas acreditam nisso. Tudo aquilo que você acredita se torna verdade. O nosso cérebro não sabe diferenciar se é realmente uma maçã ou se realmente é uma cebola. Né? Posso dar um exemplo para vocês. Eu quero que vocês agora imaginem um limão. Um limão bem verde. Agora eu quero que vocês imaginem que vocês estão cortando esse limão. E agora eu quero que vocês imaginem que vocês estão espremendo esse boca de vocês. O que acontece? Vocês sentiram salivar, sentiram a língua travar, e vocês perceberam que ninguém entrou na sua cabeça e ninguém fez nada. O que aconteceu? Você imaginou, e você imaginando, o seu cérebro criou isso. E vocês estavam em transe aí, de olhos abertos, e criaram. Todo o processo criativo, toda a emoção, ela é nada mais do que um processo de hipnose. Né? Quando você acredita nas coisas, quando você precisa criar uma forma de você estudar melhor, quando a gente se concentra lá, que você está estudando e você foca em alguma coisa e você fala, pô, vou estudar, daqui a pouco você viu, passou 2 horas, e você já passaram 2 horas, eu estou aqui estudando. Isso tudo é hipnose. Então não existe nada desse negócio de misticismo, de entrar na mente, de entrar na cabeça. Algumas religiões ainda defendem isso porque não querem te dar o poder de você se tornar independente do sistema e das coisas. Exato. A tela travou de novo. Enquanto eu vou restabelecendo, vamos fazer o mesmo processo. Eu vou explicando a minha história com relação a isso. Eu tinha, desde o começo, como que eu posso explicar? Um afastamento da hipnose por achar que era tudo combinado, que isso não existia, que a hipnose não funcionava, que não ia dar certo, e assim por diante. A partir do momento que eu comecei a estudar sobre hipnose, conhecer o fenômeno, entendendo como que ele funcionava, e assim por diante, eu comecei a perder esse receio e comecei a ver o tanto que ela muda e transforma a vida das pessoas. E aí eu fui fazendo os meus cursos, fui aplicando nos meus alunos e fui vendo na prática, vamos dizer assim, essa transformação acontecendo. E o mais interessante desse processo é que no começo, meio que eu peguei, como posso dizer assim, eu peguei raiva da hipnose de palco, no início. Porque eu percebi que o que me afastava da hipnose era o fato do cara ir na televisão
e fazer alguém comer cebola, fazer alguém imitar, perder a voz, esquecer alguma outra informação, ou trocar um nome, e assim por diante. E aí o que aconteceu? De repente, eu comecei a perceber que é só um outro lado da história. Na hipnose existem vários lados. A gente chama de hipnose um fenômeno que pode acontecer de diversas formas. Em São Paulo tem um show magnífico chamado Magicamente, onde o pessoal faz um show de hipnose, de palco, chamando o pessoal indo lá em cima, brincando. Então eu comecei a aceitar isso, comecei também a fazer no meu canal, porque é uma forma de divulgar a hipnose. A pessoa ela fica interessada, se vocês forem lá no meu Instagram, depois tem vários hipnoses que eu faço, a pessoa ela fica interessada pelo fenômeno da hipnose quando ela vê isso acontecendo com alguém. Lógico que é uma coisa que é difícil de acreditar, vamos dizer assim, se você não sentir na sua pele e assim por diante, porque as pessoas elas precisam ser São Tomé, né? Precisa ver para crer. O processo funcionando. E todo mundo que eu vou fazer hipnose, a primeira coisa que me fala é: não, hipnose não funciona comigo. Hipnose não funciona se você não quiser que ela funcione, e isso é uma pena, porque ela pode fazer uma transformação muito grande na sua vida se você quiser que ela se transforme. Então é como eu posso dizer, um fenômeno natural que o Dr. Carlos estava explicando para vocês. Sobre a hipnose e o áudio ou o presencial, deixa eu explicar a diferença para vocês. A gente estava falando de crença limitante, de, por exemplo, uma fobia que você tenha que seja muito mais profunda, não uma fobia, por exemplo, um medo de barata, alguma coisa assim, mas que seja algo que esteja vinculado a uma emoção muito forte, que você precisa fazer uma hipnoterapia. A hipnoterapia, ela não é possível fazer por áudio, porque eu tenho que conhecer aonde eu vou encostar no seu problema. Na Omni, a gente aprende, eu aprendi com o Dr. Carlos, o Dr. Carlos também atende como hipnoterapeuta, nós aprendemos a fazer a regressão, o regresso to cause, que é o protocolo Omni para você poder ressignificar a informação daquele sujeito. Então, isso é feito presencialmente, porque você vai voltar para a data específica. O que é voltar que eu digo? Você vai acessar na sua memória o momento em que esse evento aconteceu para você. E aí você vai repassar por ele e vai entender esse processo. Então, como é algo muito pessoal, que eu não sei para onde a pessoa vai lembrar, qual momento que ela vai trazer ali naquele exato segundo, então não tem como eu fazer um áudio para guiar ela para esse processo. Para tratar um trauma, por exemplo, que está muito profundo ali, a pessoa que sente uma depressão profunda, um áudio não vai ser possível tratar uma depressão profunda, óbvio que não. Mas o áudio de hipnose, ele pode ser feito através de protocolos para que você consiga, por exemplo, ter concentração na hora de estudar. Porque isso eu não estou tratando o seu trauma, eu estou ensinando o seu cérebro que naquele momento ele precisa ter atenção naquele ponto específico. E aí eu vou fazer gatilhos, âncoras, através do meta-padrão e assim por diante. Então, a hipnose ela funciona tanto presencialmente quanto através de áudio por conta disso, tá? Agora, uma terapia através de áudio, eu já acho bem difícil de ser feita. Eu não sei se alguém faz no Brasil isso, mas seria extremamente difícil de fazer uma terapia por áudio, porque você não sabe qual ponto você precisa encostar, qual a atenção que você precisa colocar. Mas agora, para estudo, é plenamente possível e eu faço já com os meus alunos, já tem bastante tempo, eu estou na 8ª turma do meu desafio e funciona muito bem. Vamos chamar o Dr. Carlos aqui de volta, vamos ver se agora funciona aqui, para ele poder participar aqui com a gente. Estamos aguardando ele conectar aí ele já volta para poder falar com vocês. Para esquecer uma ex e começar a estudar, como fazer? Vou mandar essa pergunta para o Dr. Carlos. E aí, Dr. Carlos, a saudade da morena, é possível esquecer com a hipnose da morena ou não? Cara, sinto muito, mas isso é difícil, né? Hipnose não é nenhum milagre e a gente precisa de dar o tempo, né, para as coisas acontecerem. Mesma coisa quando a gente perde um ente querido, um parente, uma pessoa amada. É importante a gente curtir o luto, né? O que a hipnose pode te ajudar é a entender por que você está atraindo pessoas para o teu relacionamento que nem sempre ficam, né? Então, a hipnose pode te ajudar a trabalhar aquela pessoa que acha que tem um dedo podre, que só atrai pessoas que não são legais, pessoas que agridem, pessoas que são duras, rígidas. Isso aí a hipnose pode ajudar. Agora, um processo de luto é muito difícil, né? E como eu falei, a hipnose não é mágica. Então tem que curtir o luto, tem que chorar, né? Tomar o sorvetinho e esperar as coisas acontecerem, que tudo tem um tempo, nada dura para sempre na vida. E nem a Miriam falou aqui, ó, cerveja pode para curar? Cerveja deve? Tem que tomar uma cerveja, tem que sair com os amigos. O que não adianta, gente, é ficar curtindo no sofrimento, né? Todo mundo sabe que existe uma dor, todo mundo sabe que as relações a gente se apega, existe uma afetividade, mas o que você não pode é parar a sua vida, né, por conta disso, achar que você é a causa, que você não presta, que te abandonaram porque você é feio ou feia, ou porque é gordo ou magro.
é isso aí que a hipnose pode ajudar, entendeu? E como você está se percebendo diante desse processo, né? O cérebro só reconhece aquilo que lhe foi apresentado. Então existe um padrão, a gente geralmente tende, né, a repetir esse padrão, né, de comportamento, mas é isso, a gente tem que continuar a vida, esperar a dor passar, e vai passar, e tocando, faz parte, faz parte. O que eu já trabalhei bastante com os meus alunos é o fato, por exemplo, de o próprio gatilho da concentração, que eu faço com eles através dos aulas e tudo mais, disso, como que eu posso explicar? Desviar a atenção, o foco da atenção ali, parar de ser aquele relacionamento. Lógico que a pessoa acabou de ter uma separação, acabou de ter um problema, aquilo vai estar muito presente ali, vai ser muito mais difícil desse processo funcionar, mas esse luto eterno que a pessoa fica pensando no outro e não acaba nunca mais, o gatilho da concentração ele desvia um pouco o foco. Isso eu já tive aluno que relatando exatamente isso, que o foco parou de ser aquele e passou a ser o estudo, por exemplo. Bom, o pessoal precisa entender o seguinte, o cérebro ele foi constituído basicamente em 3 partes, né? Você sabe muito bem disso. Então, o primeiro cérebro que foi gerado foi o cérebro reptiliano. Todo mundo fala que é o cérebro da luta e fuga, né? Quando a gente adquiriu o estágio de mamífero, a gente adquiriu o cérebro emocional. E o último, galera, a se desenvolver foi o nosso cérebro racional. E a gente precisa do cérebro racional para estudar. Só que é que eu costumo falar para o pessoal, para a galera, se você está morrendo de vontade de ir no banheiro, fazer o número 1, o número 2, né? Ao mesmo tempo, você está curtindo um luto, né? Morrendo de saudade da pessoa amada, e você também tem que estudar, é preciso que você elimine essas etapas para que você tenha a sua mente focada. Então, quanto mais você estiver dando asas à sua imaginação, focada naquela pessoa que está ali, lembrando de cenas, etc., tal, menos você vai conseguir se concentrar. Então é importante você fazer um trabalho de foco, sim, né, de estar ali mantendo o estudo. Na hora que você vê que você está pensando, levanta, dá uma volta, foca de novo, porque não adianta você querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, escolha, né, o que você vai fazer, e o processo de luto é difícil por isso, porque a emoção e a necessidade fisiológica é muito mais forte que a nossa capacidade de foco para estudar. Então você tem que desviar a atenção dessa emoção, tem que falar para ela, olha, deixa aqui de cantinho um pouquinho, eu vou estudar e depois eu volto a curtir a minha fossa. Então você tem que negociar, tem que barganhar com as suas emoções, né? Porque às vezes não é só a questão de pessoas que terminaram, tem pessoas que também estão no relacionamento e às vezes num sábado ou num dia à noite que tinha um evento, alguma coisa para poder estar com a pessoa que você queria e você não pode porque você tem uma meta a cumprir e a pessoa acaba, não vou e eu vou estudar. E aí acaba que essa pessoa também não estuda, porque fica pensando como seria estar com essa pessoa. Então, às vezes, pessoal, é importante você perder meia horinha, uma horinha para matar a saudade, para ir lá dar um beijinho na pessoa amada, para ir lá matar a sua emoção e depois você volta e foca de novo nos seus estudos. Então, pensem nisso. Quando a emoção está muito forte, a saudade está muito forte, não adianta você ficar lutando, né, com a tua concentração, com o teu foco, porque a chance de você perder é muito grande. Com certeza. E o que eu vejo bastante também, ligado a essa parte, é o propósito. Às vezes a pessoa está estudando para concurso porque o pai quer que ele estude para concurso, está estudando para concurso porque não é a razão dele, não é a verdade dele ou dela. E aí você vê uma pessoa que vai prestar uma prova e fala, olha, me dá branco na hora que eu vou prestar uma prova. E aí você começa a perceber que o problema está na coerência do que a pessoa está fazendo. E o subconsciente dela lê a informação muito rápido. Ele não quer passar num concurso porque vai afastar ele, por exemplo, dos amigos, da cidade que ele está, talvez do marido ou da esposa, e assim por diante. E o subconsciente não estando conectado com o que você quer fazer, não adianta, vai dar branco mesmo, ele vai tentar tirar você daquela situação de todas as maneiras possíveis. O pessoal está perguntando aqui também, teve eu até separei aqui, igual Alberto Rezende, acho que é isso. Aí tá falando assim, o simples fato de alguém me pedir para relaxar para uma meditação ou hipnose, eu já fico ansiosa. E aí eu achei bacana essa colocação, porque acho que travou de novo só ela e voltou. Eu achei bacana essa colocação por conta do seguinte, eu já conversei com bastante pessoas aqui que me falam a princípio assim, olha, eu odeio hipnose, não quero fazer, não gosto. E aí eu sento, explico todo o processo, como a gente está fazendo aqui, né, explicando por que acontece, quais são os fenômenos, como que isso tudo acontece, e a partir daí eu envio um áudio. Um áudio muito parecido com o que vai ter na aula de amanhã, na aula 3 da Semana do Concurseiro. Eu vou disponibilizar para vocês fazerem um áudio. As pessoas ouvem esse áudio e me mandam a resposta depois por WhatsApp e tudo mais, falando assim, que coisa incrível. Então eu acho que para essas pessoas que têm esse receio de fazer hipnose, esse receio de que a hipnose
só me pedir para relaxar, eu já fico tenso. Para amanhã, vai lá, assiste a aula 1, 2 e 3 não faz sem assistir as 3 aulas, tá? Porque tem muita coisa que eu falo nas aulas que vão fazer você conectar melhor no exercício. Baixa o áudio, coloca o seu fone no seu tempo, vai lá no seu canto, ouve aquele áudio que eu deixei especial lá para vocês, e aí você percebe qual é a reação do seu corpo com isso, tá? Mas se você for fazer o áudio já pensando que não vai funcionar, melhor você nem baixar o áudio, porque a sugestão contrária, não sou eu contra você, que nem o Carlos está explicando, não é uma batalha de mente. Então, se você quiser elaborar uma batalha de mente, você vai ganhar de mim, porque você comanda o que você faz, entendeu? Então, se você for aberto a participar dessa experiência nova, tenho certeza que vai ser muito, muito recompensador, muito gostoso para vocês. Me responde, por favor. Eu faço facul e sou mãe, e tenho muita dificuldade de fazer provas. Tem vezes que fico internada devido a vômitos, febre, muita ansiedade. A hipnose vai me ajudar? Sibeli, eu vou te dar 2 situações, tá? Enquanto isso, eu chamo o Dr. Carlos Alberto aqui. Só um segundo. Vamos lá. Existem 2 situações, como o Dr. Carlos estava explicando. Talvez, se a tua reação à prova ela é extremamente forte, como isso que você está me contando aí, de você ficar com fome, com vômito, com febre, a sua ansiedade ela está extrapolando o que é normal numa prova. O que é normal numa prova? Você ficar ansioso, você acabar esquecendo do branco da matéria por conta de uma ansiedade que não chega a ser um problema que você tem que consertar, vamos dizer assim, um problema que você tem que arrumar com uma terapia, com uma hipnoterapia. Se o seu problema, por exemplo, ele é indicado por uma hipnoterapia, aí a hipnose e perceber o que está acontecendo. Por que está tão desregulado assim, vamos dizer? Os protocolos que eu faço de hipnose são para aumentar a concentração, são para você dormir melhor, são sugestões diretas, vamos chamar assim. O que é uma sugestão direta? Eu falo para o seu subconsciente que, a partir de hoje, quando você vai dormir, você dorme muito melhor. E toda vez que você dorme muito melhor, você acorda muito mais energizado. Isso são sugestões diretas, chamado compound positivo. É como se você pegasse um potinho e enchesse de sugestões positivas ali dentro. Mas não dá para a gente poder entrar, descobrir o problema através do áudio, que a gente estava explicando, e limpar a origem desse problema. Se o teu problema, por exemplo, ele é um problema muito mais profundo, um problema de um trauma que você viveu lá na infância, algo que está muito profundo mesmo, vamos dizer assim, a hipnoterapia pode te ajudar e pode te ajudar demais, tá? Agora, a hipnose através de áudios, ela vai ser mais difícil de ressignificar essa informação. Lógico que ela pode te ajudar com uma sugestão direta, de na hora da prova você ficar mais concentrada, na hora da prova você ficar mais relaxada, como, por exemplo, a história que eu contei ontem para vocês, do Felipe, que ele tinha um problema de tricotilomania, de arrancar os pelos da barba, desenvolveu isso por conta do estudo, por conta da ansiedade, e na hora da prova ele conseguiu relaxar e aí fazer a prova tranquilamente. Agora que vem a pergunta, será que o Felipe melhorou da tricotilomania? Será que isso acabou na vida dele? Isso eu não posso te garantir, isso eu não posso te falar, porque não foi o objetivo do projeto. O objetivo do projeto foi que ele relaxasse no momento de estudo, e aí ele utilizou isso para a prova também, foi muito efetivo. Qual foi a finalidade daquele projeto específico que eu criei? Da pessoa conseguir relaxar na hora de estudar, na hora de fazer a prova. Não foi tratar a tricotilomania. Às vezes a pessoa quer um tratamento de um distúrbio, de um trauma que ela tenha, e aí não é o objetivo. O objetivo é fazer você melhorar em pontos específicos para que o seu estudo renda mais, para que você consiga fazer uma prova de um jeito melhor. Vamos ver se eu consigo trazer o Dr. Carlos de volta aqui, porque ele pode até falar mais para vocês. Dr. Carlos, acho que essa até é uma especialidade melhor para você, de falar, por exemplo, de quem tem depressão. A hipnoterapia pode ajudar? Claro, eu acho que hoje muito mais. É claro, gente. Veja bem, nada é uma coisa isolada. A gente é um ser que vive num conjunto de informações, né? Num conjunto de coisas e de técnicas. Mas na minha experiência médica como neuro, eu vejo que a grande maioria das pessoas não conseguem se tratar única e exclusivamente com drogas, com medicamentos. E elas precisam de um auxílio, né, de psicoterapia. A hipnose, para mim, é a melhor ferramenta para o auxílio de tratamento das doenças emocionais. Por quê? Porque a gente acredita que se você não nasceu com determinado problema, alguma coisa foi, né, algum programinha foi baixado aí nesse seu computador que fez com que você começasse a ver o mundo com essa percepção dessa realidade que você tem agora. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender quais foram esses eventos e ajudar a ressignificar. E a única forma de você fazer isso é você entrar dentro da mente subconsciente, aprender que emoção é essa, ver por que a pessoa sente isso, onde ela aprendeu a sentir isso e ajudar essa pessoa a ressignificar essa história. Então eu acho que a hipnose é a melhor ferramenta para isso e eu trato muitos casos disso hoje
e os resultados são realmente maravilhosos. Tem pessoas que vivem, voltam a uma vida completamente maravilhosa. Mas é importante, pessoal, a hipnose não é, sabe, um santo, né? Não é para tudo, não é para todos, não cura tudo. Então, né, tem algumas pessoas que trabalham com hipnoterapia e passam a defender que a hipnose é a única ferramenta que existe, a única ferramenta que pode, que salva e resolve tudo. Isso não é uma verdade, né? Cada caso é um caso, mas para mim é uma ferramenta que é a mais fantástica possível. Tá? Então ajuda Show. sim. Bom, primeiro eu quero mandar um beijo para minha mãe. Que eu vi aí enquanto você estava falando, Tá. Tem algumas pessoas perguntando muito da relação da PNL com a hipnose, né? Então, gente, a PNL ela foi desenvolvida por Bandler e Gringer. O que eles fizeram? Eles pegaram as pessoas que estavam tendo mais sucesso nas psicoterapias nos Estados Unidos e foram lá e copiaram como que eles faziam isso. Tá? Então, uma das pessoas que foi acompanhada, que foi trabalhada, que fizeram os estudos lá e comprovaram, foi o Milton Erickson, que é o pai da hipnose ericksoniana. Então, não existe diferença entre hipnose e PNL, porque na PNL existe o protocolo de hipnose. A diferença existe em relação às técnicas que você usa no processo de hipnoterapia. Então, basicamente, existe hoje, né, a hipnose ericksoniana, que trabalha mais numa questão de estado, né, que fala que a hipnose é um estado alterado de consciência, e a teoria de não estado, que é a teoria que fala que é um foco, que é uma concentração que todo mundo pode fazer, e aí o pai é o Dave Elman, que é a hipnose clássica. Então, quando as pessoas falam de PNL, elas também estão falando de hipnose, porque não só de hipnose, mas de outras ferramentas, mas a hipnose está contida dentro da PNL. Perguntaram aqui, olha, tem uma pergunta aqui, por exemplo, do TDA, acho que é TDAH, né, que fala, não tem o déficit de atenção. O que eu vejo sobre isso aí? Se eu estiver errado, você pode me corrigir ou acrescentar aí. Eu vejo que tem muita gente que acha que tem a doença e não tem realmente. Que vai no médico, força um sintoma ou força um atestado para conseguir tomar a tal da Ritalina. Todo mundo acha que é um santo milagroso para poder estudar tomando essa Ritalina. E eu, óbvio, não concordo nem um pouco com isso. E já tive vários alunos que fizeram o desafio 7 dias, que tinham TDAH e que funcionou muito bem o processo. E alguns que, medicados, tomavam medicamentos também, e que não sei se talvez pelo efeito do medicamento propriamente dito, ou pela encanação que a pessoa tinha de estar tomando aquele medicamento, não conseguiu conectar tão legal. E uma das coisas que a gente aprende com o Dr. Carlos, que ele acabou de falar, é que a gente nunca vai conseguir ajudar todo mundo. Acho que isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende na hipnose, porque não é possível, nada é 100%, nada funciona para todo mundo. Acho que essa é uma das grandes coisas que a gente pode comentar. O TDAH pode ser trabalhado com a hipnose? Agora vamos perguntar para o especialista. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que parar e prestar atenção são em relação a conceitos. Né? O que vem ser o transtorno de déficit de atenção? Né? É importante que vocês entendam que a gente, ser humano, trabalha basicamente em 3 canais de conexão com a realidade. Tem pessoas que são extremamente visuais, né, que são as pessoas que olham, observam, têm aquela memória de, nossa, eu vi a página na última linha do lado direito e consegue lembrar a resposta. Tem pessoas que são auditivas e que o canal de entrada delas são pessoas que gostam de ouvir, geralmente são pessoas que gostam de muita música, que ouvem, andam na rua com um fonezinho no ouvido. E também tem as pessoas que são sinestésicas. O que é o sinestésico? O sinestésico é a pessoa do movimento, ok? É a pessoa que precisa se movimentar, é a pessoa que precisa agir. Então, o que acontece quando a gente vai para um padrão de escola, que é o padrão da nossa escola? Você tem que ficar sentado, ouvindo e copiando bonitinho tudo aquilo que os professores dizem. E tem pessoas que são sinestésicas que para elas isso é impossível. Elas têm que andar, elas têm que se mexer, elas têm que se movimentar. E aí essas pessoas acabam de receber um diagnóstico que elas têm um déficit de atenção porque elas não conseguem ficar paradas. E a gente tem várias escolas hoje que trabalham com um sistema mais leve
de informação em que as pessoas precisam se movimentar. A pior coisa para um sinestésico, uma pessoa que precisa de toque, precisa de se mexer, é você falar para ela que ela tem que ficar parada num lugar estático. Elas não conseguem. Essas pessoas precisam estar correndo, essas pessoas precisam estar agindo, elas precisam sair de casa. Assim elas aprendem. Então, tem que tomar muito cuidado com os diagnósticos. Uma vez que a gente médico chega para alguém e fala você sofre de ansiedade, essa pessoa vai carregar esse estigma para o resto da vida. Então é importante que as pessoas tomem cuidado, porque hoje está na moda o TDAH, está na moda as pessoas falarem que as pessoas são agitadas, que as crianças são problemas, e a gente esquece de entender que a grande maioria das pessoas precisam de, muitas das vezes, chamar a atenção, principalmente as crianças. Então, crianças que são muito agitadas, que são nervosas, etc. Tal, é preciso que os pais olhem para as suas relações, porque essa criança provavelmente pode ser que ela seja uma criança problema, que esteja dando trabalho, etc. Tal, para manter os pais unidos, porque as crianças não querem ver os pais separados. Então, cuidado com esse diagnóstico de TDAH, de Ritalina, desse monte de coisa. A gente precisa entender e olhar cada pessoa como um indivíduo, não só como um rótulo de diagnóstico que colocam lá e você está fadado a isso, porque a gente vive momentos ruins da vida, momentos de ansiedade, momentos de tristeza, momentos de depressão, e nem por isso a gente é depressivo ou é ansioso. Então, a gente tem que estar sempre naquele processo de autoconhecimento, olhando para dentro da gente mesmo, percebendo o que é, se é uma fase, se não é. Né? Eu sou bipolar, um dia eu estou triste, um dia eu estou feliz. Será que é isso mesmo, gente? Todo mundo na vida tem problemas, tem gente que está ruim mesmo. Tem gente que a gente acorda e fala, cara, não quero levantar da cama, não quero estudar, não quero fazer nada. E é preciso que você se respeite. Isso não pode virar uma rotina, ok? Mas a gente tem vários rótulos aí dentro da medicina que não são verdades absolutas e que não tem cura nenhuma com as indicações que são preconizadas. Esse foi o meu maior objetivo. A gente está com 2 minutos, acho que o Instagram só deixa 1 hora de live, então a gente já vai ter o tempo para acabar. Acabou de avisar aqui que a gente só tem mais 2 minutinhos. Então eu vou fazer já as considerações finais aqui. Bom, quis trazer o grande Dr. Carlos Alberto aqui para poder conversar com vocês, para poder desmistificar principalmente essa questão de que a hipnose é uma coisa de outro mundo, de que ela não é aceita e tudo mais. Isso tudo é bobagem. Acho que eu tive a sorte de fazer o meu curso da Omni com um grande instrutor, que foi o Dr. Carlos, que explicou muita coisa pra gente. Eu vou, inclusive, fazer o curso dele, a técnica que ele desenvolveu, que ele criou, chamada DMC, agora em março. Estou indo lá me aprofundar um pouco mais ainda em hipnose. Queria deixar aí esses minutinhos restantes para você, doutor, poder falar aí com eles, poder se despedir também. Um grande abraço, pessoal. Vou deixar o doutor fechar aí com vocês. Você tem 1 minuto. Gente, é isso aí. Olhem para dentro de vocês, não tenham medo da hipnose. Parabéns por estar nesse projeto, por seguir o Rodrigo. Ele, cara, é um dos melhores, foi o melhor aluno que a gente teve durante o curso. Ele aprendeu e sabe muito sobre isso. Vá em frente, não desista dos seus sonhos. E se vocês veem que tem alguma emoção que está atrapalhando vocês, busque ajuda, porque hoje tem muita solução. Muito obrigado aí por ouvir a gente por esse prazo aí. E estamos sempre juntos, Rodrigo, quando você precisar de qualquer coisa. É um prazer estar com vocês. A gente quer que o mundo se torne cada vez melhores e que a gente fique cada vez mais livre desse monte de coisa que ensinam pra gente que não são verdades absolutas. Grande beijo para vocês. Cuidem.